atentos a ouvir aquilo que Deus está a falar às nossas vidas. Então, é preciso, é necessário que nós estemos atentos a cada momento em aquilo que Deus quer partilhar conosco. Por quê? Porque muitas vezes as situações que estamos a viver, as situações que estamos a passar, Deus sempre vai nos a direcionar ou falar de uma maneira criativa ou diferente, ok? Talvez não estamos habituados a algo que nós estamos a fazer e Deus aí nos fala, né? Deus pode falar aos irmãos quando está a caminhar na rua. Deus pode falar aos irmãos através de uma pessoa que chega e dá um abraço, né? Às vezes nós pensamos que nós estamos a dar um abraço, mas se calhar somos nós que precisamos um abraço. Então, há muitas circunstâncias ou diferentes situações onde Deus pode falar. Então, essa foi a minha situação em particular. E é isso que eu quero partilhar hoje com os irmãos. Então, estamos prontos? Amém? Estamos listos? Ok. Esta semana, nós tivemos o privilégio de visitar as terras de um de nossos irmãos aqui na igreja de Hugo, que é um de nossos diáconos. Nos convidaram para ir a conhecer e já há algum tempo estávamos a conversar sobre conhecer, porque ele fica falando que é um miúdo do interior e não sei o que e tudo isso. Né? Então, eu disse para ele, olha, para o próximo ano, vamos a marcar uma semana e eu quero conhecer lá onde tu moraste, onde tu cresciste e tal. Então, ele nos levou lá em Coimbra, no Conselho de Arganil, acho que é o nome. E a gente foi lá, nos levou literalmente em cada lugar onde ele passeava. Quando chegava o verão, nos levou a um rio, nos levou a uma praia fluvial e nos levou a todos esses lugares todos. Foi muito interessante ouvir as histórias de crianças e tudo isso. Então, teve um dia que ele disse, pastor, vamos a ir aqui a um rio que tem uma parte alta e no topo tem um negócio para pular. E quando ele falou isso, ele disse, e acho que tem como 4 metros de profundidade. E tu podes pular e caes ali e é muito fixe. E eu falei, meu coração começou. Pum, 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 pum. Lembram que eu partilhei há alguns domingos atrás a história de que um dia eu quase ia morrer em uma lagoa, acho que. Sim, não, quase morrer, mas pronto, me ajudaram, né? Porque eu estava tentando nessa ocasião, nessa oportunidade, estávamos em umas aulas como umas aulas de sobrevivência, uma coisa assim. O nadador Salvador, que estava ali para dar as aulas, falou assim, olha, tem que nadar daqui até lá. Eu nem lembro quanto era, mas como eu já partilhei com os irmãos algumas outras vezes, eu pratiquei por muitos anos atletismo, então eu estava, talvez alguns meses que tinha dado uma parada, porque estávamos no Instituto Bíblico, e já tinha que 3 meses de não fazer exercício nenhum, estava parado. E ele falou, então, todos vão a nadar daqui para lá e voltar. Aí disse, isto está fácil, eu consigo. Aí todos pularam, e todos começaram a nadar e tal. Quando cheguei ao coiso, lá, voltei. E quando estava a voltar, irmãos, literalmente, eu senti que as minhas pernas deixaram de mover. Nada, eu só estava assim. Pum. E quando senti, comecei a afogar. De repente, eu gritei. Nem lembro que nome foi que eu gritei. E eu disse, aqui, morri aqui, tu vou ver-te, Criador. Mas não foi assim. Chegou alguém e me puxou as mãos e me levou, né, até a terra firme para me ajudar e tudo. Pronto. A partir desse momento, eu disse, nunca mais vou a fazer uma coisa assim. Nunca mais vou entrar nem vou pular, nem vou fazer nada. Sabe que há um nome para este tipo de fobias. ¿Fobia ou fobias? Como? Fobias. Então, há um nome para este tipo de fobias. Há dois interessantes que eu comecei a pesquisar e buscar por aí.
que me chamou muito a atenção. A primeira é a batofobia, que diz que é um medo extremo e irracional das profundezas. As pessoas que sofrem de batofobia reagem com ansiedade e angústia em situações em que não conseguem ver o fundo, o final do local aonde se encontram. Esse é um local, estamos a falar de um local. Quando já estamos a falar do oceano, do mar, do rio e tudo isso, é a talasfobia, que significa que se manifesta de várias maneiras. Algumas pessoas podem ter medo especificamente do oceano aberto, enquanto outras podem ter receio de nadar em piscinas profundas ou rios. Então, quando eu estava a analisar e a pensar nesta situação, pensei, se calhar é esta fobia que eu tenho. E fui lá ver e estava a dizer que a única maneira de poder superar estas fobias é com terapia, né? Com um psicólogo ou da maneira antiga, pular. Assim que eu disse, pronto, um psiquiatra ou uma terapia ou qualquer coisa, é muito caro, são 80 horas a hora, eu não vou falar com alguém meus problemas por 80 euros. Então, eu disse, não, eu vou pular. Então, a gente foi ao rio, eu vi o rio, chegamos e pronto, cheguei tranquilo e tal, meus filhos começaram a colocar as coisas, e ele me mostrou, pastor, está ali o negócio, vamos pular de aí. Eu falei assim, calma, calma, peraí. Só que meu coração estava... E então, o que aconteceu foi, pronto, fomos lá, os meus filhos trocaram as roupas e lá, e chegou um momento que o Hugo falou, pastor, vamos a ir lá, vamos a pular. E todos os miúdos foram lá conosco, e eu comecei a ver aos miúdos aqui a saltar. Eu fiquei, não é possível que eles não tenham medo e eu estou com medo e não quero pular. Então, eu fui lá, pronto, fui lá e pulei tranquilo, voltei para a escada, e esse não era tanto o medo, o coisa de pular, era nadar até a outra ponta para chegar, e não era uma distância grande, mas para mim era, se eu cruzo daqui para lá, eu vou morrer. Mas não, então, eu disse, não, eu vou tentar. Olha, passou esse dia e não tentei. Voltamos para casa e pronto, o Hugo disse, olha, era só para ir hoje, já não vamos a poder ir porque vamos ir a visitar outro lado. Eu disse, bom, ainda bem. Assim que fomos lá, fomos para visitar outro lugar, conhecemos uma aldeia de xisto e outras coisas, e de repente faltava um dia mais, que ficou assim, que não planejamos nada, e ele disse de novo, pastor, vamos a voltar para aquele rio. Ai, misericórdia, falecia. E pronto, e voltamos para lá, e aquela coisa toda, e de repente começamos a pular e não sei o quê. Chegou um momento em que eu fiquei sozinho lá, estava agarrado de uma escada que estava ali, e eu vi a distância e disse, não, eu consigo chegar. Eu vou chegar até lá, eu vou nadar. Chego ou não chego? Chego ou não chego? Aí eu estava assim, puxava e começava a dizer, não, peraí, vou voltar. Até que chegou um momento em que tomei confiança, né? Aí comecei a nadar, não, este negócio está fácil. Irmão, sabem o que aconteceu? As minhas pernas de novo começaram a falhar, não sei o que acontece com vocês. E começaram a falhar, só que esta foi a parte interessante, que enquanto eu estava mais a avançar, porque já estava na parte profunda já, lá no fim, e quando estava a avançar, a parte profunda começava a diminuir. Só que eu comecei a nadar, e sentia que não chegava, e eu estava na minha cabeça assim, grito para Hugo ou não grito? Grito para Hugo ou não grito? Mas eu consigo. Irmãos, eu comecei a nadar, que chegou um momento em que eu disse, fogo, vou ter que agarrar força, ir até o profundo e voltar a subir. E quando eu desisti de nadar, eu fiz assim, e fui para baixo. Irmãos, a água ficou aqui.
Ficou aqui. Ficou aí. E aí, nesse momento de crisis de ansiedade do pastor, nasce esta mensagem que se chama A um Metro do Fundo. Porque, feita esta introdução, eu gostaria de vos falar hoje sobre 3 coisas importantes à luz das Escrituras. A primeira é orar. Vamos a falar sobre orar. Vamos a falar sobre ouvir e vamos a falar sobre obedecer. Então eu gostaria que os irmãos pudessem repetir comigo: orar, ouvir, obedecer. Ok. Na vida nos encontramos várias formas de nos posicionarmos e vivê-la. Uma pode ser a superfície e outra pode ser em profundidade. Cada uma entendo que tem suas vantagens e desvantagens, mas na superfície, para que pensemos aqui juntos, com a superfície ficamos com tudo aquilo que é simples, né? Aquilo que apenas se consegue ver, né? Aquilo que é passageiro, aquilo que tem pouca essência, aquilo que não tem muito valor e que nos impide de tocar raízes profundas. A superfície denota algo interessante, que está por cima, muito elevado, né? Que apenas conseguimos ver, ok? E esse seria como um conceito geral, né? Na superfície nós apenas conseguimos ver algo. Vou lhe dar um exemplo, né? Como estava a dizer, que a forma de viver a vida pode ser na superfície ou outra pode ser em profundidade. Ok? Então, para que os irmãos possam analisar comigo, os irmãos aqui estão a ouvir o pastor falar e partilhar com vocês esta história em outra língua, né? Isso é superficial, mas para que possam compreender, o pastor teve que ir lá, escrever a mensagem em espanhol, depois de espanhol passar a mensagem para português, depois o pastor ir lá e ficar à frente de um espelho e começar a praticar e falar, né? É uma coisa que eu estou habituado já a fazer. E todo isso tem um trabalho, né? Tem pessoas que desmerecem isso, que é mais fácil criticar o pastor por como fala português, né? Ou, não, o pastor não está falando português de Portugal, ou tem que falar brasileiro, tem não sei o quê. E coisas assim. Essa é a parte superficial, mas a parte que está detrás é a profundeza de toda esta preparação. Estou a dar apenas um exemplo. Então, essa é a parte superficial. Às vezes nós desvalorizamos aquilo que está por cima e não pensamos em aquilo que está por baixo, tudo aquilo que está a acontecer na vida de uma pessoa. Então, na superfície ficamos com aquilo simples, com aquilo que está ali apenas à vista, e logo temos a profundidade. No seu conceito amplo de profundidade, aponta para a imersão, para o fundo, ou algo que está para adentro, tão dentro que por vezes não se vê nem se toca. Pois é muito profundo. A profundidade mostra claramente que algo ultrapassou o grau de superficialidade, ok? Então, ou nós podemos viver uma vida com profundidade em Cristo, ou apenas vivemos uma vida superficial. Está a ver a ideia? Está a acompanhar-me até aqui? Ok? Então, há um texto bíblico, né, depois de dar esta breve introdução, há uma história nas Escrituras, em Lucas, capítulo 1. Vamos, e me acompanham a esta história. Lucas capítulo 5, disculpa. Lucas capítulo 5, versículo 1 até o versículo 5, 4. Eu quero que os irmãos me acompanhem neste texto, porque aqui Jesus vai a dar uma lição prática para nossas vidas, ok? Uma lição prática interessante que vai nos a ajudar a pensar que realmente nós estamos
a fazer em relação ao conhecimento e na búsqueda da palavra, de Deus, de Jesus, né? Porque muitas vezes nós temos dúvidas e ficamos com as dúvidas sem perguntar. Agora, Jesus falava algo interessante e ele diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, a minha mãe tinha uma frase, não sei se é uma frase universal, ou se é uma frase que foi mesmo da minha mãe, que ela falava para mim: é melhor ser burro uma vez que burro a vida toda. Se tens dúvidas, pergunta. Não fiques com as dúvidas. Pergunta. Se as pessoas pensam que tu eres tolo, doido, burro, jumento, sei lá, pergunta, é melhor ser humilhado uma vez que a vida toda. Ok? Está a ver a ideia? Então, se você não tem conhecimento, não estou a dizer que os irmãos são burros, não. Se você tem dúvidas de qualquer coisa, pergunta. Ok? Agora, en este capítulo está a relatar o dar uma história de los primeros discípulos cuando fueron llamados, mas antes de ser chamados, Jesus va a fazer algo interessante cá. No capítulo 5 diz: aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Versículo 2. E viu estar dois barcos junto à praia do lago. Onde que estavam? Junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Versículo 3. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Ok, vamos a parar até aqui as escrituras. Aqui algo importante, porque para quando nós estamos tentando buscar más de Deus, y aquí yo quiero hacer una pregunta, y vamos a exemplificarla de esta forma. ¿Cuántos de vocês tentaram já aprofundar-se nas escrituras? Quantos de vocês já tentaram aprofundar-se em uma vida mais de oração? Quantos de vocês já tentaram em algum momento aprofundar mais em seu relacionamento pessoal com Deus? E não deu certo. Muitas vezes nós tentamos a nossa maneira em buscar a Deus, né, de nosso próprio jeito. E neste texto algo interessante, que há três coisas interesantes que vamos a aprender agora, né? A primeira que estávamos falando era, ¿qué era? Orar, ok? Jesus no texto 3, antes de dar as indicações de irem para o mar alto, ele vai a afastar-se da multidão para ir ao pé ou ir lá no barco e começar a falar à multidão. Olha, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos fazer sempre, porque aqui está as distrações, aqui estão todas essas coisas que tiram a nossa atenção, aí está o telemóvel que tira a nossa atenção, é dar um passo atrás. Primeira coisa, dá um passo atrás. Antes de mergulhar nas profundezas, dê um passo atrás. Por que estou a dizer isto? Dá um passo atrás. Jesus está a fazer algo aqui. E entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Um pouco. Não está a dizer, afasta o barco todo até entrar no mar. Não,
afasta um pouco o barco da terra, um pouco. Dê um passo atrás. Muitas vezes nós estamos ansiosos, estamos com nossa cabeça com tantas coisas que nos impede em poder pensar. Quando estou a falar em dar um passo atrás, estou a dizer que vá em seu quarto. Sai desse círculo de amizades. Dá um passo atrás em aquelas coisas que estão afastando-te de poder viver algo novo. Olha, Jesus faz as coisas novas. Tens que recuar, tens que sair de aí. Ok? E podemos simplificarlo e falar de exemplos e de outras coisas, mas em uma linguagem mais simples. Dê um passo atrás, aquilo que está a impedir-lhe em poder buscar e conhecer mais de Deus. Analice, pense aí comigo, dá um passo atrás a X coisa. Pense nessa situação que está a viver. Dá um passo atrás às distrações. Dá um passo atrás a essa amizade tóxica. Dá um passo atrás a essa infidelidade. Dá um passo atrás àquilo que te afasta de Deus. Então, antes de mergulhar nas profundezas de Deus, dê um passo atrás, porque então tu não vais a conseguir entrar. Não vai conseguir entrar. Agora, distanciar-se permite-nos refletir sobre as prioridades da nossa vida. Quais são as suas prioridades? Quais são as suas prioridades? O que você quer chegar a fazer? Pai de família, qual é a tua prioridade com a tua família? Mãe solteira, qual é a prioridade em sua família? Pai solteiro, qual é a sua prioridade? Líderes de seus grupos de vida, qual é a sua prioridade? Igreja, qual é a tua prioridade? Estás aqui a priori ou estás aqui porque tua prioridade é conhecer a Deus, que Ele seja o centro de tua vida? Estás aqui porque queres conhecer mais? Dê um passo atrás. Então, quais são as suas prioridades? E até onde está disposto para ir para explorar águas profundas? Até onde está disposto? Porque quando nós entramos em águas profundas, algo acontece nas nossas vidas e vamos a chegar aí. ¿Por quê? Porque há um convite que está Deus a fazê-lo para que todos nós possamos ir ao mar alto. ¿Está a ouvir a voz de Deus? ¿Estás a orar? ¿Estás a buscar? Lembremos que a primeira coisa que estamos aqui é a pensar em isto. Vamos aceitar o convite que Jesus está a fazer-nos. Aceite o convite para ir ao mar alto. Olha aqui, no versículo 4, já no versículo 4 do capítulo 5 diz: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faça-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Opa, desculpa. Para pescar. Então, o que estavam a fazer eles algum tempinho atrás? Estavam tentando pescar, mas não conseguia dar certo porque estavam a pescar com seus próprios medios. Tinham horas de pescar e não, nada dava certo nessa hora. Assim que Jesus, depois de estar ensinando as pessoas, depois de estar a ouvir a voz dele, porque lembremos que Jesus estava a ensinar, e esta é a parte que quero que os irmãos possam lembrar, porque estamos falando sobre orar e estamos falando sobre ouvir. Ok? Orar, ouvir, obedecer. Orar, ouvir, obedecer. Então, já passamos a parte de ouvir, ele está a pregar, a ensinar as multidões, está em um barco, ele pede para eles afastar um pouco da terra, ok? E assentando-se ensinava. Que Deus está lhe ensinando a você neste tempo?
que Deus está a mostrarle neste tempo? Muitas vezes, e aqui, essa é a parte interessante de ser pai, porque teus filhos te ensinam muitas coisas. Nessa semana, estávamos de férias, estávamos fazendo algumas coisas, e eu vi a uma criança chegar ao pé do pai e dizer: pai, ¿me puedes comprar aquele brinquedo que está aí? Estavam ali afora de um parque, umas pessoas a lançar umas coisas para cima. Assim. E esse pai disse para a criança: ¿estás a pedir isso? ¿Estás a pedir isso? E olha de onde saímos agora. Eu não vou comprar isso aí. Acabamos de sair desse super parque grande de diversão e estás a pedir mais ainda? Já gastei muito, não vou gastar nisso. Então, é interessante porque muitas vezes nós esquecemos dos milagres porque colocamos atenção nos detalhes pequeninos. Oramos pela provisão de um apartamento, Deus providencia, e esquecemos daquilo que Deus providenciou e queremos fazer outras coisas. Esquecemos que Deus abriu as portas para estarmos aqui e começamos a reclamar: não chegou ainda meu título de residência. Deus tem tudo em controle. Ele está ao cuidado de tudo. Mas aqui está, lá está, precisamos depender dele. Precisamos ouvir. Quando você, esse é o risco de aprofundar-se. Você vai, ora, escuta a Deus, e essa é a parte difícil, obedecer. Aqui nesse texto, no versículo 4, Jesus disse, e quando acabou de falar, disse a Simão: faça-te ao mar alto e lançai vossas redes para pescar. E olha, e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Nada apanhamos. A desculpa aqui, nada apanhamos. Não conseguimos fazer isto. E aqui está o interessante. Ou você, os irmãos, todos aqui, escolhemos viver na superfície ou escolhemos viver na profundeza. Ou escolhemos viver na superfície ou escolhemos viver na profundeza. Aqui Pedro, na altura, era Simão, né, porque era o início de Jesus em seu ministério. Ele tem a escolha de viver na superfície ou de viver nas profundezas. Por quê? E esta frase eu quero que guarde isto em seu coração, irmãos. A obediência tardia é igual a desobediência. Obediência tardia é igual a desobediência. Se Deus está chamando a você a fazer algo, obedeça. Porque a obediência traz bênção. Ok? Jesus foi obediente até a morte. Agora, quando ouço e obedeço a voz de Deus, os resultados mudam. Escuta bem, quando eu ouço e obedeço a voz de Deus, os resultados mudam. Olha a atitude de Pedro aqui. Ele disse primeiro, e respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Superfície ou profundeza. Mas sobre a tua palavra lançaré a rede. Superfície, profundeza. Mas em tua palavra lançaré as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Ouvir a voz de Deus e obedecer transforma circunstâncias. Muda a presença de Deus, muda tudo. Está a ver? Está a ver a ideia? A presença de Deus muda tudo. Eu oro, busco a Deus, escuto e obedeço. Qual é a circunstância que está a viver, que você acha que não vai mudar nada em sua vida,
que não vai mudar o ambiente que está a viver, então ora, escuta a Deus e obedece. E eu lhe dou a certeza de que sua vida vai mudar. Porque Deus muda vidas. Deus transforma situações de não ver peixes a escutar a Jesus e obedecer-lhe, muda a situação toda de estes pescadores. Porque a vida deles está apenas a iniciar em uma transformação que vai acontecer nesse momento. Olha, o texto bíblico mostra aqui que o que aconteceu a aceitar o convite para avançar para mais águas profundas, porque lembremos, Jesus dá uma indicação: vá ao alto mar. Não fique aqui na superfície. Vai ao alto mar. Lança as redes aí. Porque no profundo está essa resposta. Então, as águas é interessante porque quando você vê um rio, olha, quando você vê um rio e vê a natureza toda, tu começas a pensar. Eu comecei a analisar e pensar isso nessas visitas que fizemos. Eu falei, de onde que nascem as águas? Que nós escutamos água de nascimento e não sei o quê. Fui investigar, fui buscar e tal. E sabe que as águas nascem nas profundezas. Os rios, tudo isso, a água nasce na profundeza. Nasce aí, nasce desde aí. Lembra isto a vocês alguma coisa? Pensa comigo, analisa. Jesus falou: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem cree em mim, como diz as escrituras, ríos de água viva correrão de onde? De sua boca? De seus olhos? De onde? De seu ventre. Aqui. Aqui. É interessante porque isso representa a vida. Quando o Espírito Santo clama e ora, faz desde aqui. Quando você ora e busca a Deus, vem desde aqui. ¿Sabe qué es interessante? Que há algumas doenças, principalmente a depressão, que a depressão nasce a partir de uma doença aqui, no estômago, no intestino. Há muitas pessoas que têm depressão e começaram sua doença aqui, no intestino, no estômago. Pode ir lá e buscar, está ali essa informação toda. Por quê? É interessante como Jesus vai dizer e vai falar: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha, mas não vai acontecer do nada. Vai acontecer se tu buscas. Se tu vais lá no fundo. Porque às vezes estamos a 1 metro, irmãos, do fundo. Estamos a 1 metro de poder experimentar aquela vida transformadora que só Jesus pode oferecer. E estamos aí afogándonos e estamos desesperados, tentando nadar como o pastor Brian para chegar lá em terra. E estamos a 1 metro. Mas para isso há trabalho. Olha que interessante é isto, que viver a partir das profundezas leva-nos a conectar-nos com a essência de vida que é Jesus. Provérbios 18:4 vai a comparar a profundeza com isto. Diz: águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Escuta mais uma vez. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Isto me lembra que Jesus conhecia a palavra que estava a dizer. Jesus sabia, com conhecimento de causa,
o que iria acontecer quando falou com Simão e disse-lhe: vá ao alto mar e lança as redes. Qual é a sua fonte de sabedoria? Qual é a sua fonte de conhecimento? A quem os irmãos estão a buscar? Vai primeiro para Google a buscar? O que fazer quando tenho ansiedade? O que fazer quando tenho depressão? Aqui todos alguma vez já buscamos alguma coisa. Eu coloquei, que fazer em Portugal, quando cheguei a primeira vez. Por alguma causa me pareceu comer churrasco. Que fazer? Agora, não arranjemos desculpas, irmãos. Não arranjemos desculpas. Lancemos as redes, mas não lancemos as redes aí perto do mar. Vá ao alto mar. Fala para o que está de vosso lado. Vá ao alto mar. Alto mar significa, olha que interessante, porque as escrituras têm simbologias e as águas representam a paz, representam sermos cheios de Deus. Então, temos que aprofundar, temos que ir mais ao fundo, não ficar a 1 metro de profundidade. Agora, ao lançar as minhas redes, encontro significado e ligo-me a Deus e a seu propósito para a minha vida. Vamos ver no versículo 10 que acontece. Deste texto dice: e de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeo, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Olha que interessante, aprender a viver em profundidade significa ser capaz de renunciar ao superficial na minha vida, permitindo que Jesus viva a sua vida através de mim. Quando eu busco a Deus, quando eu busco a Ele, Ele me dá um propósito. Ele me dá um propósito. Ele me dá algo mais para poder viver, além de cada dia acordar, escovar os dentes, tomar banho, ir para o trabalho e fazer aquela rotina toda. Às vezes é cansativo, não é? Mas quando achamos esse propósito nele, quando entramos em águas profundas, quando vamos ao alto mar, então a vida tem um significado maior. Porque Jesus nos dá propósito. Então, está aqui o convite, irmãos. Está aqui o convite para avançar para águas mais profundas e conhecer a Deus. Lembre comigo e repita: orar, ouvir, obedecer. Orar, ouvir, obedecer. E olha que interessante, porque estamos aqui em uma região que é de pescadores, que é de barcos, que você vai para a praia e vai ver tudo isso. E é interessante que os irmãos possam lembrar, cada vez que você olhe para o mar, que escute a palavra costa, lembre, eu tenho que ir ao alto mar e buscar mais na profundeza do coração de Deus. Porque aí está o propósito da minha vida. Amém? Se Deus te falou em esta hora, dá uma salva de palmas a Deus. Amém. Vamos a ficar em pé nesta hora, irmãos.